essencial dentro das práticas Vajrayana, do budismo tibetano, que diz respeito sobre a oração de 7 ramos. Na verdade, a aula é mais no sentido de nós falarmos como meditarmos as vezes que nós recitamos essa oração. É uma oração que praticamente está em todos os asadanas, logo após o refúgio, ou o bodhicitta, dependendo de quais outras preces tem na sadhana. Mas recitar a oração dos 7 ramos de uma maneira unifocada é essencial. Então, o texto que eu vou abrir aí para que nós possamos recitar a prece juntos é um livreto que está disponível no nosso site www.sakyabrasil.org, na aba Livros, Biblioteca Sakya. Aí há vários livretos que estão ali, todos para serem gratuitamente baixados no seu dispositivo, e você vai encontrar esse livreto lá. Eu recomendo para aqueles que são praticantes ou aqueles que querem entender um pouco mais, que realmente façam isso. Também quero aproveitar para dizer que amanhã, dia 19, nós estamos no mês de Sagadala, né? Desde o dia 12 de maio, no nosso calendário ocidental. Nós estamos no 4º mês lunar, no calendário tibetano, que é o mês de Sagadala, que é o mês mais sagrado dentro do budismo tibetano, onde todos aqueles que são conectados ao Dharma devem dar ênfase às suas práticas, mas principalmente ter atitudes altruístas, gerando méritos que se multiplicam por milhares de vezes durante este mês. Amanhã, particularmente, o nosso calendário é o dia do aniversário do Buda. Então, aqui no mosteiro, amanhã às 10 horas, digo aqui no mosteiro, na transmissão pela Simpla. Nós vamos estar, a partir das 10 horas, eu vou estar fazendo uma transmissão de 3 orações em homenagem ao aniversário do Buda. Aqueles todos que se sentirem motivados são bem-vindos a se unirem a nós. As inscrições, é uma atividade gratuita, mas vocês devem fazer a inscrição na plataforma Simpla. Amanhã às 10 horas. E no dia 26, que é a lua cheia do mês de Sagadala, que é o dia mais sagrado dentro do budismo, no mesmo horário, 10 horas, nós também vamos fazer uma transmissão de uma liturgia em homenagem ao Buda Shakyamuni. Como a maior parte de vocês sabem, eu estou de retiro, então eu só estou abrindo o computador para cumprir com a nossa agenda do mês, mas em nenhum momento haverá interação, perguntas e respostas. Eu peço e a compreensão de vocês por isso. Ok? Então, eu vou abrir o texto, esse que eu mencionei que está disponível no nosso site. Vocês podem baixar de lá. E esse texto é escrito por Khenpo Khalsan Gyaltsen, que é o abade do mosteiro Sakya em Nova York. Mas aqui, hoje, no nosso encontro, o que eu vou fazer com vocês é ler esse texto e depois eu vou falar um pouco sobre ele, tá bom? Em qualquer coisa que nós fazemos no Dharma, a primeira coisa que nós devemos gerar é motivação e intenção puras. Então, por alguns segundos, simplesmente, cada um de vocês, cheque a sua motivação e intenção de estar participando particularmente dessa aula hoje, por se tratar de um texto extremamente sagrado dentro do budismo, que é uma grande reflexão. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu os convido para lerem, eu vou projetar o texto para que vocês possam ler comigo. Então, se trata da prece de 7 ramos. Nos excelentes Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até que a iluminação seja alcançada.
pelo mérito da generosidade de outras perfeições, que eu possa alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres. No excelente Buda Dharma Sangha, tomo refúgio até a iluminação seja alcançada, pelo mérito da generosidade e outras perfeições, que eu possa alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres. Nos excelentes Buda Dharma Sangha, tomo refúgio até a iluminação ser alcançada, pelo mérito da generosidade e outras perfeições, possa eu alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres. Com clareza de corpo, fala e mente, eu me curvo, sem exceção, a todos os leões entre os homens, do passado, presente e futuro, em todos os mundos, em todas as 10 direções. Pelo poder das aspirações, dessa aspiração aos nobres feitos, manifesto corpos tão numerosos quanto as átomos em todas as terras. Com a mente consciente da presença de inumeráveis Budas vitoriosos, eu me prostro a todos eles. Concedo todo o reino da verdade completamente preenchido com seres iluminados. Há tantos Budas quanto há átomos presentes, e em cada átomo, cada Buda cercado por múltiplos Bodhisattvas. Eu presto homenagem a todos esses abençoados, exaltando o oceano e suas perfeições inesgotáveis, como um oceano de melodias, sons e preces sem fim. Ofereço a esses heróicos Budas as melhores flores, os melhores guirlandas, a melhor música, os melhores bálsamos, excelentes guirlandas e os melhores lamparinas e o melhor incenso. Ofereço a esses heróicos Budas as melhores vestes, as melhores fragrâncias e uma variedade de alimentos reunidos de uma forma tão alta quanto o Monte Meru, tudo perfeitamente arranjado. Pelo poder de minha fé nas nobres ações, eu me prostro e apresento oferendas vastas e inigualáveis para todos os Budas vitoriosos. Eu confesso cada tipo de ação negativa que eu tenha cometido em pensamentos, palavra ou ação, sob a influência do desejo, da raiva ou ignorância. Me alegro com os atos meritórios de todos os Budas das 10 direções, os Bodhisattvas, Pratica-Budas, Arhats, praticantes e todos os seres seiscientes. Peço a todos os protetores iluminados que tenham alcançado o desapego da budeidade e iluminam os mundos dos 10 direções, para que girarem a inequável roda do Dharma. Com mãos unidas, imploro àqueles que pretendem manifestar o derradeiro Nirvana, para permanecerem por tantos quanto há átomos em todas as terras dos Budas, para a felicidade e benefício de todos os seres vivos. Com qualquer pequena virtude que eu possa ter alcançado, por me prostrar, oferecer e confessar, regozijar, pedir e suplicar, seja dedicada a alcançar a perfeita budeidade. Então, essa é a oração dos 7 ramos. Há diferentes versões, algumas mais complexas, outras mais curtas, mas, seja se ela for mais elaborada ou menos elaborada, todas elas têm esses 7 aspectos, os quais nós vamos falar hoje. Como o Kempo Kelsen escreveu esse texto, ele escreveu a pedido dos alunos, para que os alunos tivessem uma melhor compreensão. Se comete um equívoco se você, quando estiver fazendo uma liturgia, você simplesmente ler a liturgia, sem se conectar com o sentido das palavras, o que ali realmente está querendo ser dito. Todo e qualquer puja, ou seja, liturgia, puja em tibetano, mas em português é uma liturgia, no Dharma, todas elas são, na verdade, meditações ativas. O que eu quero dizer meditação ativa? Geralmente, quando nós sentamos para meditar, nós sentamos em silêncio. E permanecemos em silêncio. E aí nós vamos, dependendo da técnica que estiver sendo usada, desenvolvendo desde calma mental até mais profunda análise. Quando nós estamos fazendo uma liturgia, nós, na verdade, estamos em meditação. Nós devemos manter a atenção
unifocada em cada palavra que estiver sendo lida, para que nós possamos viver aquilo que está sendo dito. Lembre que no Dharma nós temos 3 ações: a ação do pensar, a ação do falar e a ação do agir. Temos que ter o entendimento que tudo começa no pensamento. Por isso que nós devemos meditar muito, para manter o nosso contínuo mental livre das emoções aflitivas, porque as emoções aflitivas acabam gerando fala de uma maneira agressiva ou acaba gerando gestos de uma maneira violenta. Então, quando nós vamos fazer qualquer liturgia, a primeira coisa que nós temos que desenvolver é checar a nossa motivação, a nossa intenção. Nós não devemos começar nenhuma prática, nem sequer a prática de meditação, sem antes nós olharmos qual a motivação e a intenção que nós temos naquele momento para estarmos fazendo aquilo. Ou aqui, nesse momento, como eu sugeri no começo, que nós observássemos qual a motivação e a intenção que nos trouxe a essa aula. Em última análise, a motivação e a intenção verdadeira é no sentido altruísta. Ou seja, que através da meditação, através da prática, que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar-nos enquanto seres humanos, reconhecendo as nossas qualidades, todos temos, e decidir viver uma vida de acordo com essas qualidades humanas que todos nós temos. Então, de uma análise, a motivação é de, em todos os momentos, em todos os pensamentos, em todas as palavras, em todas as nossas ações, que verdadeiramente nós possamos expressar o melhor de nós, o melhor das nossas qualidades, que são, por exemplo, representadas pelas 6 paramitas. Obviamente que nós não somos seres perfeitos. Porém, se nós quisermos, nós podemos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Reconhecer que não somos perfeitos é uma grande virtude. Ter a motivação e a intenção de que todos os dias a gente possa melhorar um pouquinho é uma virtude ainda maior. Então, nós não devemos idealizar pessoas e também não devemos idealizar a nós mesmos. Nós devemos sempre desenvolver a compreensão que nós somos seres humanos, que somos dotados de qualidades maravilhosas, mas, por ainda estarmos dentro do samsara, nós também temos condicionantes mentais. E esses condicionantes condicionam a maneira como nós percebemos a realidade. E devido a isso, nós não vemos as coisas como elas verdadeiramente são, mas nós vemos através desses condicionantes. Que são justamente esses condicionantes que são os promotores das nossas confusões mentais, ou melhor dizendo, são promotores de todas as nossas emoções aflitivas. Então, apesar de nós termos muitas qualidades, de termos um corpo funcional, um corpo perfeito, podemos reunir nesse momento todas as condições para termos uma vida plenamente felizes. No entanto, muitas vezes nós não somos satisfeitos com aquilo que somos, com aquilo que temos, onde estamos. Sempre nós estamos gerando algum tipo de angústia e ansiedade, porque nós temos uma visão equivocada da realidade. E esse equívoco é justamente devido aos nossos condicionantes. Então, tudo começa com nós desenvolvermos uma motivação e intenção. Então, simplesmente quando nós acordamos de manhã, nós, antes de levantarmos da cama, nós pensarmos: eu estou vivo, estou com um corpo perfeito, mente perfeita, tenho onde morar, tenho o que comer, tenho alguma roupa que vestir. Eu reúno todas as condições para uma vida feliz. Eu sou feliz? Primeira pergunta. Eu reconheço que eu tenho todas essas qualidades. Segunda coisa é: o que eu vou fazer no dia de hoje?
Então, uma maneira de pensar é: possa eu, no dia de hoje, através das minhas ações do pensamento, das palavras, das minhas ações, seja onde eu estiver, seja o trabalho que eu estiver fazendo, que eu possa oferecer o melhor de mim como um ser humano e que as minhas ações, de alguma maneira, seja benéfica a todos os outros seres. Simplesmente por desenvolver esse tipo de pensamento antes de levantar, já é uma grande virtude. E durante o dia, nós lembrarmos desse comprometimento que nós fizemos para com nós mesmos quando acordamos. Que eu sei que eu tenho um dia feliz, que eu não faça mal a ninguém, que tudo que eu fizer de uma maneira ou de outra seja benéfico a todos e que haja contentamento em mim o tempo todo. Simplesmente por reconhecer que eu estou vivo, que eu tenho um corpo perfeito, uma mente perfeita, que eu reúno todas as condições para me realizar plenamente como ser humano. Reconhecer que temos fraquezas, que temos ilusões, e também reconhecer que os outros também têm, como nós temos. Então, nós não somos seres perfeitos, ninguém é. Mas nós podemos melhorar um pouco a cada dia. E aí, essa prece de 7 ramos, na verdade, ela é uma meditação. A gente chama ela de prece, mas é uma maneira de nós lembrarmos de 7 coisas importantes que nós devemos fazer todos os dias. E é sobre isso que a gente está falando. Então, tudo começa com desenvolver a motivação e a intenção. A segunda coisa é meditar. Meditar, sama de Ogom, em tibetano, significa familiarizar-se. Familiarizar-se com você mesmo. Por exemplo, quando você acorda de manhã e você se pergunta como eu estou hoje, como que eu acordei hoje, como é que eu estou, significa você olhar para você mesmo e perceber como eu estou, se familiarizar com você. E aí vem o que eu já estava dizendo. Eu acordei, eu estou vivo, eu não tive um infarto, eu não tive um derrame, acordei com meu corpo funcional, tenho uma casa para morar, comida para comer, roupa para vestir, tenho um trabalho para ter um ganho, para pagar minhas despesas. Familiarizar-se com você mesmo significa ter consciência plena de si mesmo, das suas capacidades, das suas competências, das suas qualidades, né? Tudo que você tem. E aí, decidir oferecer isso tudo da melhor maneira possível. Então, meditar significa familiarizar-se. E se nós verdadeiramente fazemos isso, nós somos capazes de desenvolver essa motivação e intenção da melhor maneira possível. E antes de levantar e antes de fazer qualquer coisa, temos plena consciência disso tudo. E certamente, ao se tornar consciente disso tudo, você já se sente uma pessoa feliz. Se você, quando você medita, você percebe que algumas coisas te inquietam, olhe para elas. O que está me inquietando? Por que eu estou triste? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou aflito? Por que eu estou ansioso? O que está acontecendo? Pergunta para você mesmo. O que está acontecendo? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou com medo? Né? Familiarize-se com isso. Pergunte a você mesmo isso. E aí, se proponha a você mesmo a descobrir o que é e resolver isso. Né? Então, familiarizar-se com você antes de você sair para o dia. Fazer as pazes com qualquer coisa que esteja te irritando, te inquietando, te angustiando. Então, meditar. Reconhecer. E saber que seja o que for, que possa estar te inquietando, você é capaz de transformar isso em alguma coisa muito positiva e construtiva. Desde que você dê atenção a isso. Muitas vezes a gente pretende fazer de conta que não está acontecendo nada. Mas aquilo fica e acompanha a gente o dia inteiro. E contamina, condiciona todas as
as experiências que a gente for tendo durante aquele dia. As conversas com as pessoas, o encontro com os amigos, a sua capacidade de manter o foco no seu trabalho, naquilo que você está fazendo, na tarefa que você está realizando, na meta que você tinha para aquele dia. Ou seja, se você não se conscientizar que alguma coisa está te inquietando, fazer de conta que não tem nada, isso não vai adiantar. Vai te consumir muita energia, pode até te adoecer. Então, meditar é familiarizar-se e desenvolver uma intenção, né, muito clara, e seja o que for, que eu seja capaz de resolver. Se está acontecendo comigo, então a única pessoa que pode resolver sou eu. Ok? Então, dentro do que nós meditamos, nós reconhecemos a natureza da nossa mente. Quando nós meditamos, nós reconhecemos a natureza dos nossos pensamentos. Quando nós meditamos, nós vamos reconhecendo que os pensamentos são totalmente temporais. Eles surgem e se dissolvem, surgem e se dissolvem. Mas eles vêm acompanhados de emoções, que podem ser emoções positivas, construtivas, ou podem ser emoções destrutivas, como a raiva, o ódio, a inveja, os ciúmes, a ganância, a mesquinhez. Quando nós reconhecemos a transitoriedade de todos os pensamentos, nós também reconhecemos que, quando esses pensamentos surgem na nossa mente, e com eles as emoções, a percepção que nós temos da realidade se contamina com isso. E aí aquilo que nós estamos fazendo pode ficar totalmente comprometido. Por exemplo, você está numa reunião, está indo tudo muito bem. De repente alguém fala alguma coisa que mexe, né? Te faz ficar irritado, com raiva, com insatisfatoriedade, não queria que aquilo fosse dito. Ou seja, a maneira que, à medida que aquilo foi dito e que move essa emoção dentro de você, de não aceitação, seja o que for, a sua percepção de todo o resto da reunião mudou. Agora ela está contaminada por essa fala de alguém, apresentação de alguém. Quando nós entendemos a transitoriedade disso, nós não deixamos que o fato venha a contaminar a nossa apresentação ou aula, seja o que for. Então, ser capaz de sustentar a tensionalidade durante todo o processo. Então, quando nós estamos lendo um texto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é familiarizar-se com o texto. Então, geralmente eu recomendo aos meus alunos, olha, quando você tiver uma iniciação, você vai ter a iniciação do professor, vai receber as explicações, depois vai ser oferecido a sadhana, o texto escrito, o professor vai dar explicações sobre o texto, mas quando você chegar na sua casa, leia o texto. Não leia no sentido de já estar fazendo a liturgia, mas ler o texto. Familiarizar-se com o que está ali. Olhar as palavras que estão ali e perceber se você tem um pleno entendimento delas. Mas muitas vezes as palavras, obviamente, que elas estão contextualizadas. Então, entender a contextualização de cada uma daquelas palavras que estão ali. Então, a primeira coisa é familiarizar-se. Como meditar é familiarizar-se com você. Quando você vai fazer com o texto, você vai fazer a mesma coisa. Você vai familiarizar-se com o texto. Entender linha por linha, o que está ali. Qual é a mensagem que tem ali. E por que isso é importante? Porque, como eu expliquei no começo, uma liturgia é uma meditação ativa. Então, ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu estou refletindo, estou contemplando. E através da minha atenção introspectiva, eu vou acompanhando o que está acontecendo em mim, à medida que eu desenvolvo a leitura do texto. Então, muitos textos a gente repete 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, 21 vezes, enfim. Tem as instruções ali. Mas eu tenho que entender por quê que é desta maneira. Quando eu repito algumas frases,
perceber como que a minha percepção em relação ao conteúdo da frase move a minha percepção. Porque, na verdade, cada um desses textos e o que tem ali, eles são, vamos dizer, entre aspas, instrumentalizados para nos ajudar a ter uma consciência cada vez mais plena, refinada e sutil sobre a realidade. Então, há vários, né, devido, eu já falei, nós estamos no samsara, nós temos vários condicionantes, temos várias ilusões. Então, à medida que nós lemos o texto e vamos nos familiarizando com o texto, e vamos nos familiarizando com o que move dentro de nós, quando nós lemos aquela linha, repetimos aquela frase. Então, nós passamos por um processo de meditação, basicamente em Vipassana. Porque nós vamos percebendo que, quando nós lemos aquilo, algo se move. Então, eu tenho que estar atento a isso. E há sadhanas que a gente lê um número de vezes, e a instrução diz que nós devemos permanecer quietos por alguns instantes, deixando que aquilo que leu se sedimente em nós, que repouse. E é nesse momento que nós percebemos o movimento. São um movimento da nossa consciência, movimentos sutis. Então, essa oração de 7 ramos, ela vem bem no começo da sadhana. E a gente vai entender por quê, à medida que eu vou explicando o que é. Ok? Quando nós começamos uma sadhana, a primeira coisa que nós lemos é o refúgio. Né? Toma refúgio no Buddha Dhamma Sangha, até que alcance o coração da iluminação, pelo mérito da generosidade e outras perfeições, possa alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres. Isso é um exemplo. Né? Eu não estou lendo o texto, é um exemplo. Então, quando você lê isso, eu tomo refúgio no Buddha, no Dhamma, na Sangha. Quem é o Buddha? Quem é o Dharma? Quem é a Sangha? Então, eu já devo ter estudado isso antes. Já devo ter contemplado o que é o Buddha, o que é o Dharma, o que é a Sangha. Porque na hora que eu juntar as mãos e dizer isso, e eu vou dizer isso 3 vezes na sadhana, ao mesmo tempo eu me familiarizo com o Buddha, o que é o Buddha, o que é o Dharma, o que é a Sangha. E só de refletir e contemplar isso, move muitas coisas dentro de mim. Os medos passam, as aflições passam, simplesmente porque o Buddha Dhamma Sangha é a minha fonte de refúgio. Isso significa dizer o quê? Se eu estou na rua, está chovendo, eu procuro um abrigo. Se está uma tempestade, eu procuro um abrigo. Eu procuro um refúgio. Então, o refúgio é onde eu me sinto, eu costumo dizer, amado, respeitado, seguro e protegido. Então, quando eu começo essa sadhana e digo, eu tomo refúgio no Buddha, no Dhamma e na Sangha, a minha mente imediatamente se acalma. E eu permaneço nesse estado de lucidez, serenidade e calma. Então, todas aquelas aflições cessam. Por quê? Eu estou no meu refúgio. Por isso que é importante estudar o refúgio. Por isso que é importante tomar o refúgio. Né? Receber o refúgio antes. Na segunda estrofe vai dizer a bodhicitta, né? Com a firme intenção de liberar todos os seres do sofrimento sansárico, possa eu alcançar a iluminação. E com esse propósito é que eu faço essa prática de Buddha Shakyamuni, por exemplo. Então aí eu tive uma determinação. Quando eu acordei de manhã, eu estava no abrigo, no refúgio da minha casa. Aí, antes de levantar, eu disse, tem um propósito. Eu estou vivo, estou sadio, tenho todas as qualidades, tenho toda a potencialidade, tenho todas as causas e condições. Qual é o meu objetivo? Esse é a bodhicitta. Então, o objetivo para nós no Dharma é alcançarmos a iluminação. Significa o quê? Nos tornarmos livres das ilusões, nos tornarmos livres das raízes dos sofrimentos, para que nós possamos poder ajudar os outros. Obviamente que nós podemos ajudar os outros desde já, desde sempre, mesmo antes de ser iluminados. Basta nós termos
a intenção e a motivação. E quando nós percebemos que, através dos nossos atos meritórios, por isso que diz, através da generosidade e outras perfeições, se referindo aos 6 paramitas, possa eu alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres. Mas eu preciso do outro para exercer isso. Todos nós precisamos um do outro, essa interdependência. Então, eu tomo refúgio no Buda Dhamma Sangha para o benefício, até que alcance a iluminação, para o benefício e felicidade de todos os seres, que foram todos minhas mães. No Mudra da Bodhicitta eu disse, com a firme intenção de liberar todos os seres do samsara, possa eu alcançar a iluminação. E com este propósito é que eu faço essa prática, no caso, por exemplo, do Buda Shakyamuni. Então agora eu estabeleci a motivação e a intenção para adentrar o texto da prática. E em vez de fazendo isso, a minha mente cada vez se torna cada vez mais calma, lúcida, luminosa. Essa é a importância de fazer retiro. Cultivar isso por vários dias seguidos, sem se envolver com nenhuma ação mundana. Nós permanecemos no nosso quarto de retiro em meditação, fortalecendo a nossa mente, fortalecendo as nossas qualidades, fortalecendo as nossas competências e reconhecendo que nesse momento nós gozamos desse precioso nascimento humano. E quando você tiver dúvidas sobre o seu precioso renascimento humano, olhe para você. Se você tem um corpo funcional, perfeito, se sua mente é perfeita, se os seus sentidos todos, os seus 6 sentidos estão perfeitos, você tem inteligência e cognição, você tem uma casa para morar, roupa para vestir, comida para comer. O que te falta? Agora, isso não dura, não é para sempre. Nós somos seres frágeis, nossa vida é muito frágil. Nós pensamos que nós somos fortes, poderosos. Está aí a pandemia para um inimigo invisível, que infelizmente já dizimou quase 500 mil de pessoas no Brasil. Um amigo invisível. Que só se torna visível quando você adoece e você está no leito de um hospital. Aí é visível. Mas não é o vírus que é visível, é a consequência dele que é visível. E a causa e a condição que levou você à contaminação são inúmeras. Todas fora do nosso controle. Nós podemos usar distanciamento social, máscara, álcool em gel, tudo isso. Mas mesmo assim, pode acontecer. Por quê? Nós temos um corpo humano vivo, frágil. Então, por estarmos vivos e saudáveis neste momento agora, já é uma grande razão de nós agradecermos. Mas mais do que agradecer, se tornar responsável pela sua vida, pela sua saúde e por todas as coisas positivas que estão presentes nesse momento. Então, tudo isso está no refúgio, tudo isso está na Bodhicitta. Porque se você quer trabalhar para o benefício de todos os seres, você tem que estar habilitado e capacitado para isso. Saudável. Ok? Então, quando nós começamos, nós lembramos do refúgio. Segundo, nós lembramos da Bodhicitta. E a nossa mente se estabiliza. Mas nós dissemos que nós temos condicionantes, que nós temos ilusões, que nem sempre as nossas ações do pensar, falar e agir são meritórias. Nem sempre as nossas ações produzem benefício e felicidade a outros, e também não a nós. Porque muitas vezes nós somos iludidos por várias coisas. Várias. E muitas vezes, por essa ilusão, as nossas ações do pensar, falar e agir acabam produzindo consequências que a gente experiencia como sofrimento. Seja qual for a causa e condição daquilo que nós vamos estar experienciando como sofrimento. Mas nós podemos reconhecer que foi determinada ação do pensar, falar e agir que nós tivemos, nem que seja por um segundo. Uma fraqueza, uma fala, uma atitude. Muda tudo. Eu dizia no começo, nós não somos seres perfeitos. Então, uma das coisas que nós temos que reconhecer é a nossa habilidade de perdoar. Perdoar a nós mesmos pelos erros que nós reconhecemos que fazemos, e principalmente quando nós
pensamos na ação que tivemos, seja do pensar, do falar ou do agir, e nós vamos reconhecer por que fizemos isso. Fizemos por uma ilusão, fizemos por uma fraqueza, fizemos. Aí nós reconhecemos isso. Que apesar de nós sustentarmos uma intenção, uma motivação pura, de queremos sempre produzir benefício, felicidade a todos os seres, há momentos que nós podemos cometer erros equivocados, ações equivocadas. Isso faz parte. Nós estamos no samsara, nós temos karmas, e nós temos a condição de pacificar e purificar esses karmas. Mas nós temos que reconhecer. Então, quando eu falava, não idealize, não queira ser perfeito, perfeição não existe, mas existe a motivação verdadeira de que nós possamos ser seres humanos melhores a cada dia. Essa é a intenção mais verdadeira que nós podemos cultivar. Até que um dia nós estejamos totalmente livres dos karmas ou dos condicionantes. Porque são eles que produzem essas ilusões. Está na nossa mente. Não é culpa de ninguém de fora. Está na nossa mente. As causas e condições externas produzem, movem essas ilusões. E promovem, estimulam nós a termos ações que às vezes não têm de nada de meritório. Reconhecer isso. Todos nós. Por quanto estivermos vivendo no samsara, nós podemos estar um centímetro da iluminação. Mas pode surgir uma grande ilusão e exaurir todas as causas e condições que nós demoramos tanto para construir. Um segundo, uma ação, uma fraqueza. Qualquer um de nós está suscetível a isso. Qualquer um de nós. Então, quando nós fazemos o refúgio e fazemos a bodhicitta, nós encontramos a raiz qual é a fonte do refúgio e a motivação, que é a bodhicitta. A motivação é que nós possamos, através das nossas ações, do pensar, falar e agir, sempre no sentido altruísta, buscando gradualmente nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, pacificando todos esses venenos mentais. Mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É uma coisa que pode levar inúmeros renascimentos. Aí, dentro do budismo, obviamente, nós falamos de renascimentos e por isso nós vamos renascendo até alcançar a iluminação. Mas não é todo mundo que acredita em renascimento e não é obrigado a acreditar. Se você acredita que essa vida é a única vida, então use tudo isso que a gente está falando nessa vida. Agora, se você acredita em futuros renascimentos, aí você se compromete. É que nem quando você toma um refúgio, você toma um refúgio no caminho Mahayana. Então, até que todos os seres se tornem Budas perfeitos, possa eu permanecer e ajudar a todos os seres. Então, dentro da oração dos 7 ramos, o refúgio, a bodhicitta, não está dentro dos 7 ramos. Essas são as preliminares, aquelas que nos preparam a começar a oração dos 7 ramos. Então, a motivação e a intenção é a meditação, a contemplação, depois vem o refúgio, depois vem a bodhicitta. Tendo estabelecido isso, aí fazer a oração dos 7 ramos vai fazer sentido. E vocês vão ver isso agora. Então, o primeiro ramo, são 7 ramos, né? Então, o primeiro ramo diz respeito às prostrações. Então, quando a gente se prostra, nós podemos nos prostrar fisicamente. Então, quem sabe como é. Mas eu também posso me prostrar mentalmente. Então, quando eu vou me prostrar, geralmente a gente fala, eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, até que alcance o coração da iluminação para o benefício e felicidade de todos os seres. Ou eu posso dizer, no Buda, no Dharma e na Sangha, neles eu tomo refúgio, até que alcance a iluminação para o benefício e felicidade de todos os seres. Então, eu faço as prostrações recitando o refúgio.
Então, eu me lembro do refúgio, eu me lembro da minha motivação e intenção, que aqui no caso é a bodhicitta, e eu me prostro. Quando eu me prostro, na prostração curta, eu encosto meus 2 joelhos, minhas 2 mãos e a minha testa no chão. Eu estou encostando 5 pontos. Eles se referem aos 5 venenos mentais. Então, quando eu me prostro, eu estou renunciando à base da ignorância, sendo que a ignorância é a raiz de todo o nosso sofrimento. E qual é a base da ignorância? É a ilusão de acreditar que os fenômenos são verdadeiros e reais. Os fenômenos nós os experienciamos, sim, mas nós temos que entender que eles são temporais e que todos os fenômenos que nós experienciamos, eles só são possíveis de ser experienciados sempre quando as causas e condições assim o permitirem. Então, isso já mostra que eles são temporais, porque todo e qualquer fenômeno que nós experienciamos, eles são coemergentes de causas e condições. Então, não há nada nessa experiência sansárica que possa ser verdadeiramente causa e condição permanente de felicidade. Porque todo e qualquer fenômeno que possa lhe causar qualquer nível de felicidade é temporal. Então, cedo ou tarde, as causas e condições vão acabar e aquilo que você experiencia e atribui aquilo razão da sua felicidade vai cessar. E aí, obviamente, que quando cessa, a gente fica muito bravo, né? A gente fica muito bravo e a gente fica com raiva e a gente quer que aquilo se repita e a gente vai ter ações do pensar, falar e agir tentando perpetuar aquela experiência. E aí todo o nosso sofrimento, as angústias, as aflições tomam conta de nós. Então, quando nós nos prostramos, nós temos o ato físico da prostração para desenvolver humildade. Então, a primeira coisa dentro da prostração é humildade. Mas, aqui tem uma coisa importante. Geralmente, nós nos prostramos à frente de uma estátua, à frente de uma tanca, à frente de um altar. Mas no budismo, nós entendemos que tudo aquilo que tem no altar, que a gente chama o poder do altar, nada mais é do que representações das nossas qualidades. Então, eu não estou me prostrando às estátuas, à pintura. Eu estou me prostrando a mim mesmo, às minhas qualidades. E para que essas qualidades humanas, o amor, a generosidade, a compreensão, o acolhimento, a concentração, a paciência, enfim, né? Não falei mais do que as 6 paramitas, porque as 6 paramitas é a generosidade, a ética, o esforço, a concentração, a paciência, a sabedoria. Mas, quando nós nos prostramos, nós estamos renunciando à nossa ignorância. Nós estamos renunciando aos venenos mentais, do ódio, da raiva, do orgulho, da mesquinhez, da avareza, dos desejos. Nós estamos renunciando porque, como tudo que é samsárico é impermanente, a nossa ilusão tenta sustentar que essas coisas sejam permanentes, que eu domine, que eu possua e que eu controle. Quando eu percebo que eu não possuo, não controlo e não domino nada, aí que vem a grande frustração, a grande raiva, o grande ódio. E nós terceirizamos essas frustrações em cima de outros, acusando outros de serem responsáveis pelos nossos sofrimentos. Então, quando nós nos prostramos, a prostração, ela é a primeira prática das preliminares. Porque nós precisamos reconhecer o poder das nossas ilusões sobre nós mesmos. Então, por isso que quando a gente faz o nondro, que são as práticas preliminares, a primeira prática é a prostração. E aqui na oração dos 7 ramos, ela é também a primeira. Então, me prostro perante os Budas, ou seja, me prostro perante a sabedoria, para que eu possa renunciar à ignorância, reconhecendo que a ignorância é a raiz de todo e qualquer sofrimento. Então, eu tenho o ato físico e tenho o ato mental. O ato físico é fazer a prostração. O ato mental é recitar o refúgio e a bodhicitta quando eu faço a prostração. Para que eu venha unir o pensar, eu vou verbalizar a fala, eu tomo refúgio, no Buda eu estou falando, e estou expressando essa aspiração através
da ação física da prostração. E é importante entender que, mesmo que eu não tenha nenhuma estátua, nenhum altar, nenhum nada na minha frente, na minha mente, eu visualizo o campo de mérito. Por exemplo, essa pintura que vocês veem atrás de mim, do Bodhisattva Manjushri, é um campo de mérito. Campo de mérito é toda e qualquer visualização que eu possa gerar que reproduza no meu contínuo mental as minhas qualidades primordiais. Mas eu posso ter isso na minha própria mente, eu posso produzir essa imagem na minha mente. E porquanto a minha atenção estiver olhando para essa imagem mental, a minha mente não vai estar gerando raiva, ódio, ciúmes, inveja, ganância, não vai, ela vai estar focada na sua natureza última. Ela não vai estar mais derivando nas ilusões. Então, por isso que é importante, né, treinar, meditar em shamatha, no sentido de desenvolver a calma mental e a habilidade de sustentar a atenção unifocada, para que você possa visualizar isso na sua mente. E depois, vipassana, no sentido de você poder desenvolver uma análise do que surge quando você, né, faz isso. Quais são os movimentos interiores que são obstáculos para que você faça a prostração. O orgulho é o maior obstáculo. A vaidade, o self-cherishing, ou seja, quando você se envaidece, o orgulho, a vaidade, onde você se acha o melhor ser do mundo, a pessoa mais importante do mundo, você não vai se prostrar nunca. Porque você acha que você está se prostrando a alguém, e não é. Quando você se prostra, em última análise, você está se prostrando à sua própria natureza, que não é contaminada por esses venenos mentais. Então, tudo isso faz parte de você lembrar quando você está rezando essa primeira linha dos 7 ramos. Por isso que eu disse, quando nós lemos uma sadhana, se nós lemos simplesmente quando estivermos lendo qualquer coisa, não vai produzir nenhum efeito transformador em nós. Então, agora deixa eu só falar sobre isso. A palavra Dharma, que geralmente nós falamos com a coleção dos ensinamentos do Buda, a palavra Dharma, ela significa transformação. Porque todo o método, todos os ensinamentos que o Buda deixou, são métodos para transformar a nossa visão de uma visão ignorante para uma visão lúcida. A visão ignorante é essa que sustenta a raiva, o ódio, a mesquinhez, a ganância, os desejos desvairados. A visão correta é entender que a natureza de todos os fenômenos é vazia, mas nós o experimentamos. E nessa experiência, da maneira correta, nós podemos desenvolver a budeidade última. Então, é a mudança da visão equivocada para a visão correta. Isso é a prostração. Então, nós temos tudo isso que antecede a prostração e o ato da prostração físico e o ato da prostração mental e a contemplação. Então, nesse livro, que está maravilhoso, muito bem traduzido pela equipe Wisdom Light do Mosteiro, vocês vão ter um deleite, vão ter uma alegria muito grande quando lerem as instruções, as estrofes, as cotações que ele faz, de diferentes, né, para que venha ajudar a nós a sustentar um contentamento, uma alegria ao fazer isso. A segunda, o segundo ramo, diz respeito às oferendas. Então, veja, primeiro você desenvolveu a humildade. Agora, você desenvolve a generosidade. Quando você reconhece tudo que você já tem. E nós temos sempre muito mais do que a gente precisa. Então, agora nós vamos compartilhar, nós vamos oferecer. E há vários versos disso, para fazer essas oferendas. Mas o importante de saber é que existe 3 níveis de oferenda. E uma delas pode ser altamente contaminante. Nós temos as oferendas externas, as oferendas internas e as oferendas secretas. Então, as oferendas externas é eu levar um pote de ouro e dar para o meu professor. Só que até eu chegar nele, eu passei num monte de gente que vai ver que eu tenho um pote de ouro para dar para o meu professor.
Se eu tenho uma motivação pura de entregar o pó de ouro para o meu professor, mas ao fazer isso eu posso gerar inveja, ciúmes, eu posso gerar um monte de pensamentos negativos ao meu redor. Então, qual a motivação de eu querer fazer uma oferenda, um pote de ouro para o meu professor? Então, muitas vezes, a gente acha que oferecer coisas é um ato virtuoso. Nem sempre. Porque depende da motivação e intenção. Se eu for fazer uma doação para parecer que eu sou importante, para demonstrar a riqueza que eu tenho, para demonstrar o poder que eu tenho, sei lá o quê, essa oferenda não vale nada. Porque ela está totalmente contaminada pelos mais básicos dos venenos mentais. O orgulho, a nobreza, e nada tem limite nisso. Por isso que quando a gente lê a prece de aspiração de Samantabhadra, vai falar claramente que um pensamento altruísta pode ter, perante os Budas, um valor muito maior a quem oferecer potes e jarros de ouro e pedra preciosa a alguém. Porque o que, na verdade, o Dharma diz respeito é a transformação na nossa mente. Porque é na nossa mente que nós desenvolvemos a compreensão ou não. A nossa mente pode nos livrar da ignorância ou pode nos enterrar na ignorância. A mesma mente que produz pensamentos de regozijo e de felicidade é a mesma mente que pode produzir pensamentos devastadores como os ciúmes, a raiva e o ódio. É a mesma mente. Então, a oração dos 7 ramos são 7 etapas para que eu venha purificar a minha mente antes de começar a liturgia em si. Então, as oferendas, obviamente, que oferecer é uma prática de generosidade. Agora, a motivação e a intenção deste ato é que vai ser meritório ou não. Então, as oferendas externas é tudo aquilo que eu posso oferecer. Comida, flor, incenso, brocado, enfim. Tudo que é externo que eu posso oferecer. As oferendas internas, elas são aquilo que eu imagino na minha mente. E a secreta, ela diz respeito da consciência sutil. Daquilo que há de mais puro e nobre em mim. Então, são diferentes níveis. E esses níveis, obviamente, eles são treinados. Nós treinamos esses diferentes níveis. Mas, quando nós fazemos oferendas, nós temos que associar aquilo que nós treinamos na prostração. Humildade. Esvaziar o ego e o orgulho. Aí eu vou desenvolver a vontade da retribuição. Uma das maiores práticas de generosidade é quando ela tem raiz na retribuição. Quando ela tem raiz no reconhecimento de que tudo que nós só temos graças à colaboração e à contribuição de incontáveis outros. Nada chegou a nós por si só. Tudo chegou a nós. Por exemplo, nossos pais. Quanto nossos pais, os nossos avós, os nossos tetravós, enfim, isso vai longe. Mas se eu pegar na realidade, agora, nesse exato momento, eu posso simplesmente olhar tudo que está ao meu redor e perceber como que tudo isso chegou em mim. Foi graças a incontáveis outras pessoas. Então, a oferenda, ela é um ato de retribuição, de reconhecimento à contribuição incomensurável, ilimitada, desde um tempo sem princípio, que eu venho recebendo coisas. E quando eu desenvolvo esse tipo de consciência, não há nada que eu possa oferecer que chegue. Por isso que as nossas oferendas são ilimitadas.
Então, essa é a oferenda secreta. Ela é ilimitada. Por isso que ela é sutil, ela vem de um lugar ilimitado. No Tantra, obviamente, a gente dá outros nomes para isso. Mas é só para vocês terem uma dimensão. Eu posso oferecer coisas externas, eu posso oferecer coisas internas, que se associa à coisa externa, e eu posso não oferecer nada externamente, mas oferecer internamente. Aí essa é a maior de todas as grandezas. Por isso que a gente fala muitas vezes a melhor coisa que nós precisamos oferecer a alguém é a nossa presença, calado e surdo. Simplesmente a nossa presença, dotada de um profundo amor. E expandir esse amor e essa aspiração na nossa mente, incondicionalmente, que essa pessoa seja imensamente, incomensuravelmente feliz. Mas dentro das 4 comensuráveis, a gente vai dizer que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que todas elas estejam livres do sofrimento de suas causas. Então, essa é a aspiração fundamental dentro das oferendas. Então, há muitas maneiras de nós podemos fazer oferenda. Mas, para que essa oferenda verdadeiramente seja causa e condição da geração de grande mérito, e esse mérito é o que nós dedicamos ao benefício e felicidade de todos os seres, a primeira coisa é a motivação e a intenção. Depois das oferendas, vem a confissão. No Dharma, a gente diz, não há nada a confessar, nem a quem a confessar, porque tudo é causa e condição da ignorância. Mas, a confissão tem um poder enorme. Quando eu reconheço algum ato que eu tenha cometido e que tenha sido causa e condição de sofrimento a alguém ou a mim mesmo, o confessar significa se tornar responsável. Ou seja, eu errei. Então, se eu falei alguma coisa para alguém, eu vou lá e falo, eu menti, eu fiz, ou isso, aquilo. Isso é um ato de humildade. É um ato de respeito, é um ato de resgate da dignidade do outro. Quando eu digo a ele, né, a ela, a ele, a outra pessoa, que eu cometi um erro que foi gerado, que foi sustentado na minha ignorância. Então, quando a gente confessa, a gente resgata. Isso é uma coisa. Mas, no entanto, aquilo que realmente transforma não é você pedir perdão a alguém por um ato equivocado que você cometeu. O que realmente resgata é quando você tem a plena consciência da consequência. E quando você tem essa consciência da consequência, a carne treme. Porque você percebe que a dimensão da nossa ignorância é ilimitada. E que ela pode produzir incomensurável sofrimento a incomensurável, incontáveis pessoas. Então, quando nós confessamos, é um ato de nós reconhecermos e nos comprometermos, nos tornarmos responsáveis para que nunca mais tal ato venha a acontecer. Mas, de novo, quando no Dharma a gente fala, não há nada a ser confessado nem a quem a confessar, porque tudo isso, na verdade, tem raiz na nossa ignorância, tem raiz num condicionante kármico, que eu não sei quando surgiu, mas que se manifestou nesse momento, naquele momento, porque as causas e condições propiciaram que essa semente kármica, né, surgisse e me levasse àquela ação. Então, quando a gente reconhece isso, então esse é o ato da confissão. Eu posso confessar à pessoa, eu posso confessar a um monge, eu posso confessar a mim mesmo. Na verdade, o grande transformador é quando eu confesso a mim mesmo.
confessar à frente à comunidade, que nem nós monges. Se nós confessamos frente à Assembleia de Monges, nós estamos dizendo claramente, fiz, reconheço, e o que me trouxe aqui a confessar é a minha consciência. Eu preciso que você saiba que eu fiz tal ato, e eu reconheci a dimensão da ignorância. Eu reconheci o poder da ignorância. Que apesar de eu dedicar a vida inteira a produzir benefício e felicidade a todos os seres, em um segundo, a ignorância, devido às causas e condições que aconteceram, se moveu, esse karma, essa semente de karma se moveu tão fortemente, e eu produzi um ato que jamais na minha vida eu pensei que eu seria capaz. Esse é o poder da confissão. E quando a gente confessa na Assembleia, né, de Monges, é para que eu peço a eles que me ajudem, que eu nunca mais cometa tal ato. E eles tomam isso como exemplo. O poder da ignorância. O poder da ilusão. O poder do desejo. O desejo em todas as dimensões que a gente possa pensar. Então, a confissão é um ato de purificar e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de não mais fazer. É como eu falo, os outros não estão vendo o que eu estou fazendo, a minha consciência está. Então não existe juízo mais forte que o juízo da nossa própria consciência. Mesmo que ninguém nunca tinha visto, a nossa consciência viu. E ela que vai nos lembrar o tempo todo. Nenhum agente externo tem o poder tão grande de nos lembrar de um ato falho quanto a nossa consciência. Por isso que no budismo o Vinaya é tão importante. Toda a história dentro do Dharma começa na conduta ética e moral, que é o Vinaya. Porque Buda sabia que nós temos condicionantes kármicos. Buda sabia que nós temos essas ilusões. Então, quando nós desenvolvemos a conduta, nós nos esforçamos plenamente. Então, muito simples quando a gente fala no treinamento das 6 paramitas, que nós devemos exercitar uma paramita por semana, né, no nosso cotidiano. E a gente vê que, uau, e não é que eu minto mesmo? Uau, e não é que eu faço isso? Só que aquilo se tornou um hábito e a gente não percebe mais. A não ser que a gente se comprometa a, durante uma semana, observar o pensamento, a palavra e a ação referente a cada uma das paramitas. E uma delas é a ética. E é a mais difícil. Porque no mundo de hoje parece que a ética, parece, né? Não estou afirmando, mas parece que a ética é uma coisa esquecida. A ética significa, simplesmente numa linguajar bem comum, a preocupação de nós não sermos causa e condição ao sofrimento de ninguém. Mas quando a nossa visão é ego-focada, ego-centrada, eu estando bem, o resto não importa, eu esqueço disso. Então, a confissão tem um poder enorme de nos ajudar a reestruturar a nossa conduta. Depois da confissão vem o regozijo. Obviamente, é uma sequência lógica. Quando eu percebo que eu me esvaziei dos meus venenos mentais, através da prostração, através da oferenda, através da confissão, eu esvaziei o potencial dos venenos mentais sobre mim. Agora eu tenho um regozijo, eu tenho uma alegria de poder seguir em frente. Porque eu esvaziei, eu renunciei às causas e condições que propiciavam angústias, ansiedades, medos, confusões. Eu agora tenho uma conduta ética. Então, através de uma conduta ética, eu sei que eu não vou promover essas causas e condições novamente. Através da meditação, desenvolvendo a vigilância introspectiva, porque eu ainda estou habitando o samsara.
Então, pode acontecer que eu encontre uma causa, uma condição que se mova, uma semente kármica dentro de mim. Mas eu sei que eu posso transformar isso. Então, existe um regozijo da prática. Existe uma alegria em poder fazer. Existe uma certeza no método. Por isso que eu me refugio no método, no Buda, no Dharma e na Sangha. Ok? Depois, nós temos a súplica. Quando nós falamos de súplica, é que nós, reconhecendo o quão preciosos os ensinamentos são, o quão libertador esses ensinamentos são, então eu peço aos seres iluminados, aos nossos professores, que continuem a girar a roda do Dharma, que continuem a ensinar, que continuem a ser exemplos vivos da eficácia do método, para que mais e mais seres vão se tornando livres da experiência do sofrimento, para que eles possam ter vidas mais significativas, mais felizes. Nada é permanente, mas pode ser duradouro, até que a gente alcance a iluminação. Aí é uma outra história. Mas agora, enquanto praticantes, né, enquanto seres humanos, se nós conseguirmos melhorar um pouquinho a cada dia, essa é a raiz do regozijo, são passos enormes. E evitar, a qualquer custo, de cometer atos equivocados que vão ser experienciados como consequência de sofrimento. Então, há um propósito, há uma intenção. Depois, vem nós aspirarmos que os nossos professores, aqueles que ensinam o Dharma, que eles tenham vidas longas. Mas não é apego, às vezes as pessoas confundem. Quando a gente, geralmente no final das práticas, a gente faz oração de vida longa aos nossos professores, às vezes as pessoas perguntam, e eu acho honesto e válido a pergunta, isso não é uma forma de apego? Pode ser, depende de como você está olhando quando você faz a oração de longevidade dos professores. A motivação e a intenção verdadeira de fazer a oração de longevidade dos professores é porque eles permaneçam, continuem a ensinar, continuem a ser referência do poder da bondade amorosa e compassiva, da generosidade, da paciência, da tolerância, da equanimidade. Que haja exemplos vivos que a gente possa se espelhar, que a gente possa olhar, e que eles permaneçam para que o Dharma, os ensinamentos do Buda possam permanecer de maneira ininterrupta, de maneira não contaminada, como tem sido por os últimos 2.000, quase 3.000 anos. Então, professores valiosos, como Sua Santidade Sakyatris, Jetsun Kusho, enfim, Dalai Lama, são referências de que são seres humanos como nós. No caso da Sociedade Sakyatris, pai, avô. Então, uma vida, né, normal, e obviamente que há problemas, porque todos estamos inseridos dentro do samsara. Né? Sociedade Dalai Lama trazendo o exemplo da dignidade monástica, da validade do Vinaya. Então, que esses professores que representam a pureza dos ensinamentos possam permanecer, para que o Dharma floresça, para que o Dharma se expanda, no sentido de que todos os seres que possam estar em alguma situação de sofrimento possam serem resgatados dessa situação de sofrimento e possam ter vidas felizes, porque todos nós nascemos, né, para alcançar esse estado. E por último, vem as orações de dedicação. No Dharma, existe uma importância enorme em dedicar o mérito. Então, sempre que nós terminamos as sadhanas, nós dedicamos o mérito. Né? E por quê? Se nós não dedicarmos o mérito, ou seja, todo aquilo que nós geramos nas nossas palavras, pensamentos e ações durante a sadhana, nós geramos incomensuráveis méritos ali. Mas se nós não dedicarmos esses méritos, se nós não visualizarmos um vasto campo de mérito onde nós possamos dedicar, podemos rapidamente entrarmos em pensamentos mundanos, em fala mundana, em ação mundana,
e rapidamente exaurir os méritos que nós acabamos de gerar. Então, como é que eu evito que uma gota de água se seque? Colocando ela no oceano. Então, qualquer um de nós faz uma prática, certamente que se nós desenvolvemos tudo que eu expliquei até agora, e começou lá na motivação e intenção, se nós realizamos essa prática com motivação e intenção verdadeiras, verdadeiro significa que nós fazemos isso para que cesse o sofrimento no mundo. Não só dos budistas, isso seria uma forma ignorante. Todos os seres, independente de cor, de raça, de credo, de razão social, de orientação sexual, seja o que for, seres humanos. E depois nós esperamos que todos os seres da natureza, que tudo permaneça em equilíbrio e harmonia. Então, que todos os seres sejam livres das causas e condições de sofrimento. Que haja equilíbrio, que haja abundância, que haja felicidade, que haja paz. Então, quando nós fazemos nossas práticas, nós fazemos com essa intenção. E no final, nós dedicamos, seja qual for o mérito gerado por essa prática, eu dedico ao benefício e felicidade de todos os seres incondicionalmente. Que todos os seres se tornem livres das experiências de sofrimento e que possam todos eles alcançar um estado iluminado. Isso significa, o estado iluminado significa que eles não sucumbam mais à ignorância. Aí nós multiplicamos esses méritos. Eles não correm o risco de nós terminarmos a prática e termos uma fala, ou um pensamento, ou uma ação não meritória e exaurimos o mérito que a gente acabou de gerar. Então, por isso. Então, tem os últimos versos na oração de aspiração de Samatobhadra, que a gente vai ler amanhã, diz isso, né? A importância de nós dedicarmos o mérito a todos os seres. Aliás, amanhã vai recitar o Samatobhadra, amanhã vai recitar o Samatobhadra dia 26. Mas todas as sadhanas terminam sempre com dedicação de mérito. E dedicação de mérito volta lá na humildade, volta lá na generosidade, volta lá na aspiração fundamental, na intenção fundamental. Então, eu não fiz tudo isso para o meu próprio benefício. Não existe uma motivação ego-focada, egocentrada, selfish. Tudo aquilo que nós fazemos para o benefício e felicidade de todos os seres. Esse é o caminho Mahayana, né? O caminho do Bodhisattva. Então, a dedicação, no final, ela é fundamental. Então, quando nós fazemos isso, né, esses 7 passos, e fazemos isso a nível de uma meditação consciente, ou seja, eu estou lendo e estou vivendo cada uma dessas coisas. Nesse momento, eu estou em meditação. Estou pacificando e purificando todos os meus venenos mentais, em cada uma das virtudes que são geradas em cada um dessas 7 etapas, ou desses 7 ramos. Aí, na maior parte das sadhanas, depois que a gente termina isso, a gente fala um subovasa do Savadama subovasa do ramo, que significa que tudo isso se dissolve no vazio. Ou seja, a natureza da nossa mente, ela é vazia e luminosa. Vazia não significa vasto, luminoso, radiante, serena e lúcida. Então, desse espaço vasto, luminoso, dali surgem, né, todas as coisas positivas e construtivas, para que nós possamos, né, agir no mundo de uma maneira mais equilibrada, mais altruísta. Então, a partir dali, terminado isso, eu falo Om Subovasa do Samadama Subovasa do Ramo. E aí vem o campo de mérito da deidade que a gente for estar praticando. Amanhã, por exemplo, a deidade desse estado de lucidez, de serenidade, surge então a ciência de sabedoria de Buda Shakyamuni.
né? E pode ser qualquer outra deidade. Então, nós fazemos essa oração dos 7 ramos para purificar o nosso contínuo mental, em cada uma dessas etapas. Mas que para que eu possa fazer isso, eu tenho que aprender a meditar. E é isso que esse texto que está disponível aí no site, para que cada um possa ler e contemplar. Ler e contemplar. E aí, os obstáculos que surgirem frente a cada uma dessas etapas é o que de fato nós temos que, é a visão equivocada que nós temos que pacificar e purificar. Para que daí a nossa mente esteja preparada para, de fato, começar a gerar as causas e condições da deidade. Ou da deidade objeto da prática. Então é isso que eu queria contemplar, que eu queria compartilhar com vocês hoje, nesse momento tão sagrado do Sagadal, na véspera do nascimento do Buda, que é amanhã, que a gente fala que é aniversário dele. Enfim, que a gente possa, de uma maneira bem sutil, bem gentil, nos conectarmos à beleza das bênçãos que fluem incondicionalmente, ininterruptamente, do amor incondicional de Buda Shakyamuni. Uma boa noite para vocês. A vós, Budas e Bodhisattvas e seres iluminados, agradeço pelas bênçãos recebidas durante essa prática e dedico todo o mérito que possamos aqui ter gerado a iluminação de todos os seres seiscentes. Possa a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, com essa sabedoria e compaixão, aumento nessa e vidas futuras, e possamos todos trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres. Possa a vida de todos aqueles que mantêm e sustentam os ensinamentos do Buda ser tão longa e estável quanto o estandarte da vitória. Possa a vida de todos aqueles que praticam os ensinamentos ser longa e por suas práticas alcancem a iluminação e o renascimento feliz na terra da grande perfeição. De sol a sol, à noite ao meio-dia, possam as 3 joias conceder-nos suas bênçãos, possam as 3 joias nos mandarmos sinais auspiciosos nos caminhos de nossas vidas. Uma boa noite a todos vocês.